Recentemente lançou um novo filme da franquia Karate Kid, o chamado Karate Kid Lendas, onde juntaram o Daniel LaRusso, o protagonista mais marcante da franquia, junto com o Sr. Han, o mestre de Kung Fu que vimos no remake de 2010, para juntos treinarem o Li Fong. Mas afinal, será que esse filme foi bom ou só se apoiou na nostalgia? É o que vamos debater nesse vídeo. Se tratando da história do filme, ele segue aquele padrão dos filmes de Karate Kid que a gente já viu, do protagonista que se muda para uma nova cidade, desperta um interesse romântico, acaba tendo problemas com valentões e principalmente entra pro mundo das artes marciais para ter uma revanche contra o valentão. O filme veio sem ideia nenhuma, que é como é a franquia do Velozes e Furiosos. A gente acompanha a jornada de Li Fong, que mora em Hong Kong e treina Kung Fu com o Sr. Han, mas acaba se mudando para Nova York junto de sua mãe e acaba tendo que se adaptar à nova vida no novo país, além de ter jurado a sua mãe que nunca mais lutaria, já que seu irmão mais velho morreu durante uma luta. O Li Fong, que recebeu o apelido de Borda Recheada, conhece Mia, o seu interesse romântico durante o filme, Connor, o valentão e que também é um lutador impiedoso de karatê, além de outros personagens como um orientador ou coisa do tipo do colégio, que eu nem sei se tem nome, e também Victor, o pai de Mia. Antes da trama da rivalidade entre Lee e Connor, veio uma outra trama antes disso do Lee ensinando Kung Fu pro Victor, onde Victor era um lutador de boxe profissional, mas que acabou tomando umas decisões erradas e agora deve uma grana para um agiota. Agiota esse que é o dono do dojo onde o Connor treina karatê. Em determinado momento, uma dupla de ladrões tenta roubar a lambreta de Mia enquanto Lee tentava consertar, e o Victor aparece e tenta lutar contra a dupla. Só que um terceiro ladrão aparece e surpreende Victor, deixando ele inconsciente. Então, Lee luta contra os três, que no fim tomam uma surra e fogem. O Victor viu que Lee sabia lutar e pede para que ele o treine, já que ele estava bem enferrujado e pretendia voltar ao mundo das lutas para conseguir um prêmio em dinheiro e quitar a dívida com a agiota. E aqui o filme introduz essa trama, que a gente não sabe se vai ser a trama principal ou se vai ser uma trama secundária. O Lee se sai muito bem como professor e ensina um pouco de Kung Fu pro Victor, começando aquela premissa dos dois galhos e uma árvore que junta o boxe com Kung Fu. Então, ele volta pro mundo das lutas e na sua primeira luta parecia que ia dar bom, mas aí o adversário joga sujo e Victor vai parar no hospital em estado grave. Aqui a história usa isso de gancho para mostrar como que o irmão de Lee acabou morrendo, onde seu irmão venceu um campeonato, porém o adversário foi atrás de revanche, só que com uma faca, e acaba deixando o irmão de Lee em estado grave, e o estado de Victor faz Lee reviver esse dia e o faz lembrar que quebrou seu juramento de não lutar mais. Quando Lee e Mia levam Victor ao hospital, Lee não entra para acompanhar e nem ajudar, já que reviver esse dia fez com que ele trave devido ao trauma do passado. E aqui vem o conflito entre ele e Mia, já que ela fica decepcionada por Lee não ter feito nada para ajudar seu pai depois de tê-lo treinado e de certa forma ser o responsável por ele voltar a lutar. Depois disso, ele liga para o Sr. Han, que vai para Nova York para ajudar Lee nessa situação toda, tanto pelo problema com Victor e sua dívida, quanto pelo torneio dos 5 bairros, que é o maior torneio de lutas da cidade. E Lee pretendia participar até Victor acabar indo parar no hospital, como resultado dele ter quebrado seu juramento. O Sr. Han, que esqueci de mencionar, que é irmão da mãe de Lee, ou seja, além de mestre é tio do Lee, ajuda o protagonista a se reconciliar com Mia e ir até o hospital ver como Victor está. Então, o convence a voltar atrás com sua decisão de entrar para o torneio dos 5 bairros. É aqui onde ele retorna ao seu treinamento de Kung Fu. Só que ele não retorna com o treinamento que ele tinha na China, já que o Sr. Han vai até a Califórnia no Miyagi-Do para encontrar com ele, o primeiro protagonista da franquia, Daniel LaRusso, e pede para que ele vá até Nova York para ajudar com o treinamento de Lee, já que o Karate Miyagi tem total ligação com o Kung Fu e a família Han. Outra coisa que não mencionei é sobre a história da família Miyagi e da família Han, onde em Karate Kid 2 a gente ouve sobre a história de Shinpo Miyagi, que depois de uma ressaca enquanto pescava, foi parar na China, onde aprendeu artes marciais e trouxe esse conhecimento para Okinawa, nascendo assim o Karate Miyagi. Já aqui em Karate Kid Lendas, tem um retcon em parte dessa história, onde Shinpo Miyagi, quando chegou na China, foi recebido pela família Han, que lhe ensinou Kung Fu, e a partir disso ele criou o Karate Miyagi, e assim nasceu esse vínculo entre a família Han e a família Miyagi, além de que o Sr. Han era amigo do Sr. Miyagi. Voltando pro presente, Daniel vai para Nova York e junto do Sr. Han, eles treinam Lee, juntando o Karate Miyagi com Kung Fu,
onde ambos os professores acabam gerando um certo alívio cômico com seus métodos, que em muitos momentos se conflitam, mas que acaba gerando resultados. Outro ponto importante do treinamento é o chute do dragão, um golpe que seu irmão lhe ensinou, porém Lee nunca conseguiu realizar corretamente, e até tenta usar na primeira luta contra Connor, mas acaba falhando, sendo esse chute o equivalente ao chute da garça que vemos no primeiro Karate Kid. Depois de todo o treinamento com os dois professores e de chegar na final do torneio dos 5 bairros, finalmente chega o momento de Lee enfrentar Connor, e acaba sendo aquilo que já esperávamos, com a luta sendo bem parelha. Lee quase vai a nocaute e perde, mas no fim ele usa o chute do dragão e vence a luta. O filme ainda faz um acréscimo com Connor tentando atacar Lee distraído, mas ele dá uma surra no Connor e ameaça dar um soco final que provavelmente mataria o Connor. Mas então o Sr. Han diz para Lee não fazer isso, então ele apenas dá um soco no chão, que no mundo das artes marciais é o famoso "ó se eu quisesse". Essa cena aparentemente parece ser uma referência da cena que foi cortada da versão final do remake de Karate Kid de 2010, onde o Sr. Han luta contra o outro mestre e até tem a oportunidade de finalizá-lo, mas ele no fim acaba tendo misericórdia, já que Dre o faz reconsiderar. Por falar no Dre e no remake de 2010, já antecipo que esse filme não faz nenhuma menção ao Dre e tem pouquíssimas referências ao remake, tendo no máximo o tira casaco, bota casaco e esse final que não tem nada confirmado. Pode ser apenas uma semelhança ou uma mera coincidência. Karate Kid Lendas segue a fórmula dos filmes de Karate Kid e é um filme bem divertido e descontraído de se assistir, sendo um filme bem sessão da tarde que atende bem a função de entretenimento. Porém, de maneira técnica, aí já não dá pra falar a mesma coisa. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque seria chover no molhado. Brincalhão. Isso é um fanfarrão! Só que se tem dois pontos que acho que merecem destaque é a trama do Lee treinando o Victor e do filme ser muito acelerado. E começando pelo primeiro ponto, foi legal o filme ter acrescentado essa trama, porque não vimos Lee como um outro menino que quer aprender artes marciais, mas sim como alguém que já tem um repertório. Além disso, essa parte mostra que ensinar é também uma forma de aprender, como com o soco de 1 polegada, além de acrescentar a carga de responsabilidade ao protagonista, já que ele está no papel de figura mentora, tendo assim uma carga a mais além do torneio que ele vai passar. Só que o problema dessa trama é algo que mencionei antes, de que não fica claro e não sabemos se vai ser a trama principal ou se é algo secundário, além de que entra o segundo ponto de destaque que mencionei, que o filme é muito acelerado. Isso fez com que essa parte do filme ficasse meio deslocada e meio que sem propósito. O filme ser meio apressado está sendo uma das maiores, se não a maior queixa em relação a Karate Kid Lendas, onde tudo é muito corrido e só é mostrado algumas coisas por cima só para dizer que determinada situação aconteceu, mas parece que o filme faz de tudo para a história ser contada o mais rápido possível. Diferente dos outros filmes da franquia, a gente não tem um momento de pausa ou de calma, é tudo muito rápido e frenético, como se o próprio filme estivesse forçando o ritmo da própria história, para que tudo ocorra rápido. E para se ter uma noção, o filme tem duas tramas, a do Lee treinando o Victor e do torneio dos 5 bairros, e tudo isso comprimido em 1h30. Só que, ao meu ver, o problema não está no tempo em si, mas sim no público. E por público, eu quero dizer essa galera do TikTok, que apesar da gente imaginar só molecada / adolescente, tem muito adulto nessa leva aí, que é essa galera que não tem paciência pra nada, e tudo tem que ser rápido e cheio de estímulos visuais o tempo todo. Ou seja, pra essa galera tudo tem que ser direto ao ponto, ignorando toda a construção de enredo e de personagens, que por falar em personagens, todos aqui têm a profundidade de uma bandeja, sendo as únicas exceções o Daniel e o Sr. Han, mas não por causa desse filme, e sim pelos filmes anteriores e por já conhecermos eles. O filme acaba sendo extremamente apressado e os acontecimentos dele parecem que foram feitos de uma forma que não é para a construção ou para o andamento da história do filme, mas sim porque é o que deu para colocar em um filme com duas tramas comprimidas em 1h30. Karate Kid Lendas é um filme divertido, tem uma excelente coreografia de luta e é um bom entretenimento, mas é um filme extremamente apressado e sem construção de camadas para atender a um público que não tem paciência para deixar uma obra cozinhando até o final e que necessita de estímulos o tempo todo, e por isso acabou sendo um filme meio fraco. Outro ponto que vale a pena destacar para fechar o vídeo é o fator nostalgia, que apesar de vermos o Daniel LaRusso junto do Sr. Han treinando Lee, o filme não fica se apoiando nos dois usando da nostalgia como uma bengala, e isso é um outro ponto positivo de Karate Kid Lendas. No final, pelo menos, temos uma cena pós-crédito com a aparição do Johnny, que apesar de ser um alívio cômico, pode ser um indicativo de que no futuro veremos Daniel LaRusso e o Miyagi-Do, o Kung Fu do Sr. Han, e Johnny Lawrence com o Cobra Kai juntos, mas isso daí já é papo para outro vídeo.